Graça e paz do Senhor Jesus a todos, bem-vindos novamente ao canal Palavra de Deus Diária Oficial. Se você chegou até aqui, significa que você já me conhece um pouquinho, já me conhece como aquela que ensina um pouco para você a Palavra de Deus e tenta passar de uma maneira bem mais simplificada aquilo que o Senhor nos ensinou, aquilo que o Senhor nos deixou. Se você tem gostado desse conteúdo, eu pediria para você deixar um like, fazer um comentário que é muito importante para o canal e principalmente compartilhar com mais pessoas. Porque quanto mais pessoas puderem conhecer essa palavra, muito melhor para o reino do Senhor, mais pessoas terão a oportunidade de dizerem sim ao Senhor e serem salvas por Ele. Aleluia! Aqui no capítulo 48 de Gênesis, onde nós estamos, o Jacó adoece e então mandam chamar José, o seu filho, para que ele venha até onde estava seu pai e assim recebesse a bênção. E ele trouxe com ele os dois filhos, o Efraim e o Manassés. E o Jacó, com muita dificuldade, consegue se sentar na cama. Ele estava realmente muito debilitado, porque ele faz muito esforço para conseguir sentar na cama. Aí ele disse ao seu filho José, o Jacó: Deus Todo-Poderoso me apareceu em luz na terra de Canaã, me abençoou e me disse: eu farei multiplicar a sua semente, porém uma multidão de povos darei a essa terra, a tua semente depois de ti, em possessão perpétua. E aí ele diz o seguinte: agora os seus filhos que nasceram de você, antes que eu viesse a você no Egito, eles são meus. Olha só, ele assumiu a paternidade, porque a bênção era só para os filhos, não era para os netos, mas ele assume Efraim e Manassés no lugar de Rúben e Simeão. Ele diz: eles serão meus, como Rúben e Simeão. E a tua geração, que você vai gerar depois deles, será tua, segundo o nome dos seus irmãos, serão chamados a tua herança. Ou seja, ele passou a bênção para Efraim e para Manassés. E ele vai contar como que ele passou por tudo aquilo. Ele diz que, olha, eu vim de Padã, quando Raquel morreu na terra de Canaã, no caminho, quando ainda eu ficava num pequeno espaço de terra para vir até Efrata. Ali eu sepultei no caminho de Efrata, que é Belém. E Israel viu os filhos de José. E ele pergunta: quem são esses? E ele diz: esses são meus filhos, pai, que Deus tem me dado aqui nessa terra. E eu disse, e ele então disse: traga eles aqui para que eu os abençoe. O Jacó tinha intenção de passar a bênção para os filhos, mesmo nascidos no Egito, mesmo que não eram verdadeiramente de mulher da terra deles, mas ele queria dar a bênção para José e para os filhos dele. E ele diz assim: eu tenho muito que agradecer ao Senhor, porque eu pensei que eu não ia ver nem o teu rosto, e agora eu estou vendo o rosto dos meus netos, dos filhos que Deus te deu. Então José os tirou de seus joelhos, inclinou-se diante da sua face, diante da face do seu pai. Tomou José a ambos, e ele colocou Efraim na mão direita, à esquerda de Israel, e Manassés na sua mão esquerda, que seria a direita de Israel, e fez chegar até ele. Por que ele fez isso? Porque o que ficava à direita, que seria o Manassés, era o maior, e o Efraim, que ficava à esquerda, era o menor. Mas na hora que ele foi dar a bênção, ele trocou as mãos. Por isso nós chamamos esse capítulo a bênção das mãos trocadas. Ele trocou as mãos e abençoou o Efraim, que era o menor, com a direita, e o Manassés, que era o maior, com a esquerda. E o José não entendeu, ele falou: como assim, pai? Ele ficou meio chateado, meio bravo, isso foi mal aos seus olhos. Ele falou: pai, o maior é o Manassés, e o senhor está trocando as mãos. E ele disse: não, eu sei muito bem o que eu estou fazendo, e é isso que eu vou fazer, porque o menor vai servir ao maior. Essa bênção foi a que o Senhor passou para nós. É uma imagem daquilo que o Senhor fez por nós, porque a bênção que realmente a quem pertencia a herança de quem é? Do nosso primogênito, do nosso irmão, do Senhor Jesus. Dele é a bênção de Deus.
mas o Senhor trocou as mãos e abençoou-nos, nós que somos os menores. Ele que é o maior, que é o primogênito, Deus trocou e abençoou-nos com a bênção do Deus de Israel. É muito tremendo, né? Assim os abençoou naquele dia e disse: em ti, Israel, abençoará, dizendo: Deus te ponha como a Efraim e como a Manassés. E pôs Efraim diante de Manassés. E depois ele disse Israel a José. Israel é Jacó, vocês sabem, né? Que eles usam o nome Jacó e Israel. Jacó e Israel. Eis que eu morro, mas Deus será convosco e vos fará tornar a terra de vossos pais. Nós somos assim como Efraim. Nós nascemos numa terra estranha, nascemos numa terra de escravidão. Nós somos escravos, éramos escravos do pecado. Mas o Senhor, com a bênção que foi trocada, Ele tirou de Jesus da primogenitura e abençoou e trocou e deu para você poder ser abençoado por meio do primogênito. O direito da primogenitura era dele, é dele, mas o Senhor quis abençoar a todos nós. Com esse gesto, ele mostrou que ele pode trocar a primogenitura, que ele pode dar a bênção para quem quiser. E ele aprove ao Senhor nos chamar, nos santificar, nos separar e nos abençoar. Isso é maravilhoso, eu aprendo isso nesse capítulo tão interessante, tão estranho, à primeira vista parece estranho. Por que ele trocou as mãos? Ele diz: o Efraim será maior do que o maior, que seria o primogênito Manassés. Eis que eu tenho dado a ti um pedaço de terra mais do que os teus irmãos. Olha o que ele falou: para você eu vou dar um pedaço de terra maior, o qual eu tomei com a minha espada, com o meu arco da mão dos amorreus. O Senhor lutou bravamente, tomou o pedaço de terra que hoje é nosso, que pertence a nós, com espada, com sangue. O sangue de Jesus foi derramado para que você pudesse herdar uma parte dessa terra prometida que o Senhor nos dá. E é o nosso coração, mas o Senhor lutou e pagou o preço de sangue. Como fez o Jacó, ele lutou por aquela terra, ele lutou com espada. E hoje o Senhor também usou para nós essa espada. Ele permitiu que essa espada descesse sobre o Senhor Jesus para abençoar você, para abençoar a mim. Quão privilegiados nós somos de entendermos essa palavra, de entendermos a bênção das mãos trocadas. É maravilhoso ouvir isso do Senhor. Ele nos abençoou com as mãos trocadas, trocou a primogenitura de Jesus e passou para nós. Aleluia! E hoje nós podemos prosseguir e nos tornamos maiores em números, porque hoje quantas famílias, quantas terras, quantas nações são abençoadas por causa de Jesus, por causa da semente, essa semente que será tão perseguida, que o inimigo fará de tudo para descobrir da onde viria a semente que iria pisar na cabeça dele. Ele tentou de tudo, mas ele não conseguiu, porque Jesus venceu a morte e hoje nós podemos, através do sangue de Jesus, por meio do seu sangue, herdar a vida eterna, herdar a primogenitura que era dele e o Senhor transferiu para nós. Que o Senhor te abençoe, que Ele te guarde grandemente nesse dia e que você prossiga nessa caminhada. Se você é novo aqui no canal, não esquece de se inscrever. Amanhã a gente vai estar com o capítulo 49, estamos quase terminando o Gênesis, mas começa lá do primeiro, porque vale a pena. Um abraço em Cristo Jesus e até amanhã, se o Senhor nos permitir.